Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou. Voltamos com a graça de Deus e vamos deixar para outros programas mais entrega desses pecados que costumam tomar conta da nossa vida. Agora, o que nós queremos dizer para o nosso Deus é: sim, eu quero acertar. Na nossa condição de seres humanos, nós vivemos errando. Isso significa que não acertamos sempre, nem mesmo quando às vezes nós temos boa vontade. Erramos desde pequenos, quando desobedecemos os nossos pais. Erramos na escola, quando não somos disciplinados, atentos, estudiosos. Isso sem falar daqueles errinhos das provas, né? Que certamente nos atormentaram e continuam atormentando os nossos estudantes. Eu outro dia ouvi uma criança e ela dizia: mas que chatice! Aconteceu na hora em que fui buscar um dos meus netos na escola. E eu perguntei o que era para ela essa chatice. E ela então me disse que ela tinha errado algumas questões da prova, que ela havia estudado, mas tinha errado. Eu tentei mostrar para ela que nós erramos sim. E às vezes são erros imperdoáveis por causa das consequências. No caso dela, ela iria perder ponto na prova, mas que ela não deveria considerar isso uma chatice, mas uma oportunidade para que ela retomasse aquelas questões e aprendesse aquele conteúdo. É assim que nós devemos fazer. Você nunca errou? Eu já errei muitas vezes. Pior é quando os outros apontam os nossos erros. Gostaríamos de acertar sempre, de estarmos a todo momento certo de que aquilo que nós falamos, de que aquilo que nós pensamos, das coisas que nós fazemos, que tudo isso está certo. Mas não é assim. Na realidade, no dia a dia, a gente percebe que não acontece desse jeito. Mas nós precisamos, antes de tudo, pensar de modo positivo com relação ao erro que nós cometemos. Porque esses erros nos levam a uma aprendizagem. Não me refiro àqueles erros cometidos de propósito, e o pecado é um deles. Mas para ele também tem uma solução: o arrependimento e a absolvição que nós recebemos no sacramento da reconciliação. Mas nem sempre a gente consegue reparar o prejuízo causado pelo nosso erro. Eu não me lembro qual foi o santo, mas era um santo que era padre. E certa ocasião, um penitente foi se confessar e disse para ele que havia manchado a honra de uma pessoa porque tinha espalhado boatos de má fama a respeito dessa pessoa. Mas ele estava muito arrependido e que por isso estava ali para se confessar. E o santo disse: tudo bem, foi muito bom que você se arrependesse. Agora, antes de lhe dar a absolvição, eu vou querer que você faça uma coisa. Vou lhe dar uma tarefa. E ele ficou animado. E o que é que eu tenho que fazer, padre? Ele disse: você vai, pega um travesseiro que seja recheado de penas de galinha, você sobe lá no alto da torre onde está o sino e ali você rasga o travesseiro e solta as penas no ar. E aí você volta aqui. E ele fez isso. Foi atrás de um travesseiro, assim com penas de galinha, subiu lá na torre e chegou lá, rasgou e ficou contemplando como aquelas penas voavam livremente por toda a cidade. Desceu e foi onde o sacerdote dizer que tinha cumprido a sua tarefa. Ele disse: não, ainda não está terminada a tarefa. Agora o que eu quero é que você vá e recolha todas as penas que foram atiradas lá do alto da torre. Ele fez uma cara muito triste e disse:
Mas como que eu posso fazer isso? Eu vi que elas se espalharam por diversos lugares. Eu percebi também que algumas caíram nesse rio que passa aqui junto e já foram levadas pelas águas. Por mais que eu queira, Padre, eu não vou conseguir reunir novamente todas essas penas. E aí o sacerdote disse para ele: é exatamente isso que eu quero que você aprenda. Você se arrependeu de ter causado mal à fama dessa pessoa. Mas, veja bem, por mais que você saia dizendo para aquelas a quem você espalhou esse boato, mesmo que você diga que não era assim, que você errou, que foi um momento de raiva ou qualquer outra coisa, nem todas as pessoas vão poder novamente ter o retrato dessa pessoa corrigido. A sua fama pode ficar alterada para sempre em relação a algumas pessoas, porque algumas delas talvez tenham ido embora dessa cidade. Talvez você não as encontre nunca mais. E ele então entendeu. Ele compreendeu esse erro de ter feito algo que prejudicou o seu próximo e sem condições de fazer uma reparação devida. Então, isso é justamente uma lição. Ele teve absolvição, porque Jesus dá sempre a absolvição dos nossos pecados. Ele sempre está com a sua mão estendida. Contam que há numa cidade na Europa um crucifixo em que o braço de Jesus está pendido da cruz. E que isso aconteceu porque, certa ocasião, um sacerdote muito zangado com uma pessoa que foi se confessar, disse: não vou lhe dar absolvição. Você vem toda hora confessar o mesmo pecado. E essa pessoa teria corrido para o crucifixo para dizer para Jesus como ela gostaria de ser absolvida. E que naquele momento o braço despencou, tá? Num gesto assim, significando que os nossos pecados são perdoados e que nós temos absolvição do nosso Senhor Jesus. Não tenha medo de buscar o sacramento da reconciliação. Vá, confesse, nessa certeza, Jesus quer sempre nos absolver dos nossos pecados. Mas vá com o coração arrependido realmente de ter feito alguma coisa que não deveria ter sido feita. Sim, eu quero acertar com a graça de Deus. Essa deve ser a sua expressão nesse momento. Mas se errar, eu quero me arrepender e saber que posso seguir em frente, pois Deus, em seu infinito amor, Ele me perdoa. Por fim, acertando, nós queremos valorizar as pessoas que estão fora da nossa casa, fora da nossa família, mas principalmente aqueles que estão conosco, aqueles que fazem parte da nossa família. Devemos querer ter manifestações de carinho com os amigos, mas antes de tudo, com os nossos familiares. Queremos ter cuidado com os pequenos, aqueles que estão lá fora, necessitados, mas vamos olhar também para dentro da nossa casa. Será que aqui junto ao nosso lado não tem alguém precisando justamente dessa nossa atenção? Sim, nós queremos ter cuidados mínimos
com os pais, nossos pais, se ainda estão vivos, com os nossos avós, para quem ainda os tem, com os netos, para quem já foi agraciado com eles, os bisnetos, com tios, primos e amigos. Queremos dar atenção às pessoas, mas especialmente a essas que estão ao nosso redor. Queremos dar atenção àquelas que encontramos no dia a dia. Queremos dar atenção àqueles que são humildes na sua condição material. E vamos fazer gestos amáveis, delicados. Às vezes fora de casa nós fazemos isso, mas dentro de casa, se alguém está sentado assistindo televisão e nos pede: quero um copo de água, você pode me trazer? Ah, não, levante daí e venha pegar seu copo de água. Por que não fazer um gesto tão simples de levar um copo de água para um ente querido nosso? Tá? Vamos ter esse cuidado para podermos viver da melhor forma possível. Sim, nós devemos dizer: eu quero exercer bem o meu ministério na família, nessa família em que Deus me colocou. Por fim, eu quero compartilhar do que é bom e me faz sentir melhor. Diga isso: eu quero compartilhar tudo que é bom, tudo que me faz sentir melhor. Quero compartilhar com aqueles que participam da minha vida mais de perto. É por isso que, nesse momento, eu quero também partilhar de tudo aquilo de bom que eu possa ter dado por Deus com você, com vocês, telespectadores, que são pessoas queridas para mim, porque foi por vocês que eu aceitei fazer este programa. Fiquem em paz e até a próxima semana. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar